Mas a aliança, ela deve ser igualitária. Ela deve valer para os dois. Pouquíssimos casais suportam jugo desigual, onde só um tem obrigações, onde só um tem cobranças e o outro não faz absolutamente nada para o bem-estar da família, do casal. É muito difícil suportar isso. Algumas pessoas fazem por graça de Deus, mas não é o ideal, não é fácil. Deus se colocou ao dispor para fazer uma aliança conosco, mas há também uma necessidade, eu diria, se requer de nós a contrapartida. Quais foram as promessas que nós fizemos a Deus? Hoje nós tivemos batismo em águas, vários aqui desceram as águas e prometeram ser fiéis ao Senhor. Você lembra? Quando você aceitou Jesus, você lembra? Quando você prometeu entregar sua vida a Ele, quando você prometeu ser fiel a Ele, quando você prometeu amá-lo acima de tudo e qualquer coisa. Quanto tempo essa promessa durou? Quantas vezes erramos no mesmo erro de novo e outra vez e mais outra, e dizemos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Bom, Ele tem misericórdia, mas será que alguns não estão brincando com isso? Será que alguns não estão desdenhando da bondade de Deus? É lindo cantarmos: tua bondade me seguirá. Ela segue, mas isso requer de nós fidelidade. O que aconteceu ao longo da sua caminhada com Deus? Quantas vezes nós abandonamos a promessa e aceitamos o acordo, e aceitamos a proposta, porque desejamos isso, porque queremos isso. Eu queria que você pensasse hoje nas promessas que você fez a Deus, tanto aquelas que você tem mantido firme até hoje, mas também aquelas que você quebrou. Amém? Entre nós e Deus, quem tem sido fiel? Quem tem mantido o que prometeu? Quem não tem deixado cair a sua própria palavra? Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Sobre manter a palavra, sobre manter o voto, sobre ser fiel. Em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4 a seguir, a Escritura diz: quando a Deus fizeres algum voto, qualquer voto, não é um voto apenas de doar um recurso financeiro, porque por algum motivo algumas pessoas reduziram voto a apenas prometer dar uma oferta, e essa é uma espécie de voto, mas longe de ser o principal. Tudo que você promete a Deus, e quando eu digo promete a Deus, entenda: tudo que você fala, tudo que você diz, tudo que você afirma diante do Senhor é registrado. Quando a Deus fizeres algum voto, diz o texto, não tardes em cumpri-lo, não demore em cumprir. Por quê? Porque não se agrada de tolos. Diz o texto, o que votares, paga-o. Ora, se o texto diz paga, obviamente está referindo-se a uma dívida. Você concorda comigo? É assim a interpretação? Se diz paga, só se paga o que se deve. Quando você não deve, não está pagando, está ofertando, está doando, dando, mas não pagando. Só se paga o que se deve. Dívida sua ou de outrem? Não importa. Pode ser de terceiros, mas só se paga
o que se deve. Se não deve, é oferta. Diz o texto: o que você vota, você tem que pagar. Quantos aqui na hora do aperreio, irmãos, já prometeram a Deus tanta coisa? Na hora da angústia, na hora do aperto, na hora da dificuldade: olha, Senhor, se o Senhor abrir a porta, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. E na hora que você está falando isso, você está fazendo um voto. E o que acontece, pastor, quando o voto não é pago? Bom, na sabedoria Salomão diz: melhor é que você não vote. Fica quietinho, caladinho, pianinho. Não, pai, mas não tem como eu passar por essa luta sem clamar por socorro. E quem te ensinou a negociar com Deus? E quem disse a você que é assim que se age com o Senhor? Ele diz: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Amém? Diz mais: não consinta, não permita que a tua boca faça pecar a tua carne. Verso 6: a tua boca, fazendo todo o seu ser, está em pecado. Nem diga diante do anjo, diante do mensageiro. Aqui pode ser interpretado como anjo, anjo literal. Pode ser interpretado como um pregador, um mensageiro de Deus. Porque já aconteceu no meu ministério, de pessoas chegarem para pedir uma comutação de um voto. Não tem isso não, pastor, de comutar o voto? Pedir a Deus para perdoar porque eu fiz besteira, eu prometi demais, minha boca falou muito. Não tem. Prometeu, tem que cumprir. Diz ele: nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão? Por que motivo se iraria Deus contra a tua voz? Você imagina Deus ficar irado até quando você fala? Bom, dá para nós temos uma noção disso, porque nós também somos assim. Quando você tem alguém que o tempo todo mente para você, que nunca é fiel naquilo que te promete, que sempre coloca você como se o que você está dizendo não valesse nada, chega uma hora que você toma abuso de ouvir a voz daquela pessoa. Sim ou não? Fala a verdade. Chega uma hora que cansa, meu irmão. Cansa. Olha, dá um dia pro seu irmão aí. Pergunta pro teu irmão: é assim mesmo, irmão? É assim mesmo? Chega a hora que você não quer mais nem ouvir a promessa da pessoa, que você sabe que não vai cumprir. A pessoa promete: toma dessa vez, é só essa vez. Vai fazer de novo. Se a gente não suporta, por que Deus tem a obrigação? Porque Deus é bom. Só falta a pessoa dizer que Deus é besta. Só falta dizer isso. Não diz que tem medo de pecar. Eu também não estou dizendo não. Eu tenho o mesmo medo. Nesse caso, temor, respeito profundo. Mas só falta achar que Deus é besta. Que eu posso prometer, não cumprir, tá tudo certo. Porque Deus é amor, Deus é bom, então Deus vai me abençoar de todo jeito. Vai, é? Ai, vai, é? Diz aqui: e destruiria a obra das tuas mãos. Pastor, Deus vai se tornar meu inimigo, vai destruir a obra das minhas mãos? Não. O pecado. Não Deus. O pecado destrói. As pessoas podem não saber, elas podem não ter noção. Isso não importa. Deus sabe. Poxa, quantas vezes eu já citei, expliquei, detalhei, esmiucei aqui que problema não é sinônimo de pecado. Que pessoas santas, corretas, honestas, direitas, também passarão por problemas nessa vida. É inerente à vida humana nessa terra, problemas. É inerente, não tem como escapar disso. Não tem como. Não é falta de fé, não é falta de Deus, nada.